Bom dia, 7h59. Se eu não tiver com lencinho na mão, não sou eu de manhã, né? De manhã é fogo. A Renite me fala assim, presente. Andréia, bom dia, querida. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui para mais um dia. Você, eu, o Rei Salomão aqui com a gente, o Snoopy, o Charlie Brown. Manda coraçãozinho, manda foguinho. Deixa o Instagram ver que a gente está aqui juntas, né? Vamos juntas? Eu tô tomando chá agora. Encanei que o café estava escurecendo meu dente. Então, vamos lá. É uma alegria a gente estar aqui juntas de novo, né? Para mais um dia, caminhando juntas, ao lado do Rei Salomão. Nesse capítulo nós vamos, né? Esse capítulo 7, que é um manual, quase um manual secreto de maturidade emocional, né? Realmente muito aprendizado nesse capítulo 7, né? Então vamos ao verso de hoje, né? Hoje nós estamos no... Oi, amor! Estamos no dia 139º, 139 dias lendo o livro de Eclesiastes, quase 140. Jaques, bom dia, querido. Bom dia, Adri. Eu mandei a foto. Ai, meu Deus. Ui, eu vejo o teu nome e falo, meu Deus, como eu tô sendo relapsa. Sorry. Vou te mandar. Juro que hoje eu mando. Prometo. Pra mim. Cumprir com você. Bom, então, 139 dias que nós estamos lendo o livro de Eclesiastes, estamos no capítulo 7, vamos ler o verso 18. Então, é uma alegria, como eu já disse, estamos aqui juntas. Vamos ao verso. Manda foguinho, manda coraçãozinho. Então, ele diz assim, presta atenção que esse verso é muito interessante. Bom é que retenhas isso, e também daquilo não retires a mão. O que você já tem, você não tira a mão, e o que está chegando, você também segura. Os dois. E aí ele completa. Porque quem teme a Deus escapará de tudo isso. Meu Deus, que será que ele está falando aqui? Vamos destrinchar isso aqui, né? Então, hoje a gente está entrando num verso que... O que ele está falando? Quando você pega as duas mãos. Ele está falando de equilíbrio. Mas não daquele equilíbrio teórico, impossível. Ele está falando de um equilíbrio vivo, que respira, e que ninguém ensina pra gente, né? Mas a vida exige que a gente tenha equilíbrio. Aqui, deixa eu botar isso aqui mais pra cá um pouquinho. Pronto. Então, não é que Salomão quer que a gente seja santo demais. O tempo inteiro ele está falando, não seja santo demais, né? Mas também não tem que se perder demais na vida, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que Salomão quer? Que a gente encontre o meio. Um lugar onde a alma finalmente pode respirar, se é que a alma respira, né? Vou repetir o verso para quem chegou agora, né? Estamos no capítulo 7, verso 18, diz assim: bom é que retenhas isso, e também daquilo não retires a mão. Porque quem teme a Deus escapará de tudo isso. Quem teme a Deus, retenhas isso, e daquilo não tires a mão, e quem teme a Deus escapará de tudo isso. Vamos ver a visão sistêmica, né? O que diz Hellinger, o meio que liberta, né? Para Hellinger, a vida se organiza no fluxo, não nos extremos, né? No fluir, a vida flui. Então, tudo que é extremo adoece, né? Quando uma pessoa super responsável é sufocante, liberdade demais dispersa, não é? Doar demais de si a gente se esgota. Reter também, não compartilhar, a gente empobrece, porque no compartilhar que a gente enriquece, né? Então, os extremos
adoecem. É isso que Hellinger fala em cima dos ensinamentos do Salomão. Então, o meio é onde a alma se endireita, se encontra, né? Por exemplo, casos... Uma vez eu tive uma moça que tinha uma mãe... A mãe não estava doente. Hoje em dia, faz tempo isso, né? A mãe acho que tinha 72, 73. Hoje em dia estou com 78 e falo, uma mocinha, imagina, se faz... totalmente vítima, totalmente... Bom, a filha cuidava dela. Cuidava a um ponto que ela não tinha... Ela virou mãe da mãe. Então ela dizia, não, isso não pode, aquilo não pode, senta aqui, faz aquilo, não sei o quê. A mãe virou filha dela. E aí, assim, ela chegou exausta na sessão, né? Então, isso apareceu, claro, quando a gente conversou na sessão de terapia. E aí ela pôde dizer para a mãe, mamãe, eu sou só sua filha. Só isso ela falou. Na representação com a mãe, né? Eu sou só sua filha. Quando ela falou isso, eu fiz ela falar junto com a representante. Eu senti o corpo dela assim, Ela podia ficar no papel de filha. Ela não precisava ser mãe da mãe. Era um extremo, percebem? Né? Também tem um caso de um paciente meu também que tinha um pai muito severo. Então, sempre, toda vez que tinha um compromisso com alguma mulher, ele escapava. Ele não firmava compromisso. E ele já estava com 50, 52 anos e ele queria ter uma relação, queria ter uma família, mas ele escapava. Né? Então, a lealdade dele era a esse pai autoritário. Ele falava assim, eu não vou ser que nem você, né? Então eu vou embora, senão eu vou virar que nem meu pai. Né? Eu não vou fazer uma relação... Então, isso tudo é inconsciente, claro, não é consciente. Eu não vou fazer uma relação, não vou ter um compromisso, porque eu vou ser igual ao meu pai autoritário, eu fujo, né? Senão eu viro ele. Então, aqui entre a submissão e a fuga, né? Ou ele se submete à relação, ou ele foge, aí tá o adulto que tem que decidir. Né? Esse verso é isso. Entre um extremo e outro, mora a vida. Deus, no caso aqui, é a vida. Né? É isso que o Salomão nos fala. A vida. Né? E claro, se eu estou falando de equilíbrio, eu não posso falar de equilíbrio sem citar um mestre do caminho do meio, que é o Lao Tse Ching, né? Lao Tse. E ele diz assim, a virtude está no meio, simples assim. Nem agarrar demais, nem largar demais. E assim a vida flui, né? Quem respeita a vida encontra naturalmente o ponto de equilíbrio. Encontra o ponto de... Ninguém ensina isso pra gente. A vida ensina. A gente aprende. Ninguém... Enfim, pode ser que hoje em dia os pais até que ensinam, mas no meu tempo ninguém ensinava nada. E eu ainda estou apaixonada pelo Heidegger. Então eu vou trazer o Heidegger mais um pouquinho. Ele tem um trecho lá que ele diz que o ser humano se perde quando ele vive disperso. Como 70% da população, ou mais até, vive dispersa. Porque quando você está naquele girar no Instagram, no TikTok, seja lá, que você vê, você entra lá para ver um minutinho, quando você vê, passaram-se 2 horas. Onde você estava essas 2 horas? Porque tudo aquilo que você viu, você não lembra de absolutamente nada. Foi só passando. Né? Então, ele diz assim, que a vida se perde quando a gente vive disperso, oscilando, né, entre extremos. E a vida se reencontra, a gente se reencontra quando a gente vive a partir do próprio centro. Todos os filósofos falam a mesma coisa. A gente repete aqui junto com Salomão, ele também fala a mesma coisa. O centro, o caminho do meio, é o caminho que flui. Nem um extremo, nem o outro. Né?
Nem muita responsabilidade, nem nenhuma responsabilidade. Então, para Heidegger, a maturidade é estar nesse meio, né? Sem arrogância, sem medo, mas com presença. Sem arrogância, sem medo, mas com presença. E na visão literária, eu encontrei Gabriel Garcia Marques, claro, O Amor nos Tempos de Cólera. Quem não leu, leia. Então, o personagem Florentino, ele vive um amor obsessivo, extremado, né? E a Firmina, que é por quem ele está apaixonado, vive o extremo da negação. Não quero nem saber, nem pensar, não posso. Né? Então, o encontro entre os dois se dá quando os dois se encontram no meio. Nem ele tão extremado, nem ela tão na negação. Então, eles já estão maduros, eles já estão maiores. Então, é aí que eles se encontram, né? Quando eles estão maduros, no caminho do meio. E tem um autor que eu gosto, que eu já li, eu lia muito Ítalo Calvino, né? Eu li ali Ítalo Calvino, acho que há uns 30 anos atrás eu fui apresentada a ele tem livros excelentes. E aí eu fui buscar nele também, chama-se As Cidades Invisíveis, o livro que eu achei isso aqui. Ele descreve cidades suspensas entre sonho e matéria, entre luz e sombra. E aí ele nos ensina, é muito interessante, porque justamente são os dois extremos que ele mostra nesse livro, e ele nos mostra que é no meio desses dois extremos que a alma enxerga melhor, né? Que ela vê melhor o que está acontecendo. É o que Salomão está nos dizendo aqui, né? E nos filmes, eu achei um filme que, para mim, quando eu vi, ele não sei exatamente, acho que 1990, eu sou velhinha. As Pontes de Madison. As Pontes de Madison, né? O filme é dirigido pelo Clint Eastwood, que todo mundo conhece, é maravilhoso. Conta a história de uma dona de casa no interior, de uma cidadezinha do interior, de um estado americano lá, interior do interior, tem uma vida de obrigações, de deveres, tem 2 filhas que já saíram de casa, então ela tem aquela rotina e muitos silêncios, porque ela está sozinha. Quer dizer, ela não está sozinha, o marido parece que vai viajar. Não me lembro muito bem, mas acho que o marido vai viajar e ela fica sozinha. E aí, nesse espaço de tempo, surge um outro personagem, que é o Robert, que é um fotógrafo. Ela naquela coisa de rotina pesada. Surge um fotógrafo livre, leve, solto, errante, né? Errante. E dentro dela desperta um desejo, né? Um tesão por ele, que ela quase tinha esquecido. Ela nunca... nem lembrava mais que ela tinha a possibilidade de sentir o que ela estava sentindo. Então ele fica lá eles ficam juntos 4 dias de paixão, mas também os extremos, né? Ele livre, ela sem poder seguir. E os dois estão presos, tanto ele na liberdade dele, que ele não consegue parar para ficar com ela, assumir, porque ele se apaixonou, e ela também na impossibilidade de largar. Então, ele convida ela, né, a ficarem juntos. E ela sufocada, né, e ele perdido pela liberdade absoluta. Então, o filme inteiro tenta nos ensinar o caminho do meio, entre o sonho e a obrigação, né, entre a vontade e a consciência, entre o eu quero tudo e o outro que eu não posso nada, né. Então, a cena final, eu chorei, nunca me emocionei tanto no filme. A cena final, ela leva ele para a estação de trem, estão no carro, quer dizer, ele vai dirigindo e ele fala, vem comigo, vamos embora. O que você tem aqui? Não tem mais nada. Vem comigo. E a cena
ela tá com a mão na maçaneta do carro e você fica, abre a porta, vai com ele. Não vou contar o que acontece. Veja o filme. Nossa, é lindo o filme, maravilhoso. É a alma humana entre dois mundos, buscando um ponto onde ela possa permanecer inteira, né? Não precisa se dividir, né? Esse verso, né? Não se agarrar demais e não soltar demais também. Retém isso sem largar daquilo, né? Eu não, enfim, coisas que a gente fala, não, então eu não quero isso de jeito nenhum. Não, dá um lugar para isso também. Pega o novo, mas não solta o velho. É isso que o Salomão está dizendo. É o meio, um pouquinho do velho, um pouquinho do novo, é o seu caminho, né? É lá que a vida acontece, é bem no meio. Entrou um monte de gente, deixa eu dar bom dia, Márcia, Suzete, Zila, Irene Cardotti, Renata, Simone, já tinha falado, bom dia, Sam, Glauco pode ser, Dri, Jaque, já falei bom dia, Dri, meu amor, e Andréia, bom dia para todo mundo. As nossas perguntas de hoje, né? Em que lugar da minha vida, bom dia, minha linda, em que lugar da minha vida eu estou vivendo em excesso? O que eu estou fazendo em excesso? Eu sou campeã de repente eu estou no excesso, né? Em que lugar eu tô... Pensa comigo, né? Porque isso é pra gente pensar em cima do que o Salomão está nos ensinando, né? É o caminho de aprender com ele. Em que lugar eu tô na negação, na ausência? Qual seria o meio saudável para mim hoje? Qual seria o meio saudável para mim hoje? E aí, perguntinha que capciosinha, que extremo eu uso como defesa emocional, para me defender? Eu sei qual é o meu. O mundo está tão louco que eu me isolo. Não quero entrar nessa loucura desse mundo. Para o mundo que eu quero descer, lembra dessa música? Eu já desci, eu criei meu próprio mundo. Eu estudo com o Salomão, atendo meus pacientes, vivo com a minha família. É uma defesa emocional, senão eu não sobrevivo. Queridos, essa live vai ficar gravada e também eu vou transcrevê-la. Vou transcrevê-la no grupo do Rei Salomão, cá entre nós. Me manda um eu quero, que eu te coloco dentro do grupo e você recebe já hoje mesmo a transcrição dessa live. Quem entrou agora? Miriam entrou agora. Miriam Dascal, bom dia, querida. Então, essa live vai ficar gravada. E se você quiser receber a transcrição dessa live, você me fala, eu quero que eu te ponha no grupo do WhatsApp, onde eu envio todo dia a transcrição da live. Nem falar em todo dia, amanhã, sexta-feira, eu não vou fazer live, porque eu tenho que pegar um avião às 8 da manhã, então não tenho como fazer live. Então, eu vou fazer a live na segunda-feira. Vamos pular um dia, são coisas que acontecem no meio do caminho, não tinha outro jeito. Então, é isso. Eu tenho que estar meio-dia em Florianópolis. Deixei para a última hora que eu podia, que era amanhã às 8 da manhã. Então, segunda-feira. Mas isso eu vou falar então. Então, a pergunta que para a gente se levar, o que a maturidade está me pedindo nesse momento? O que a maturidade está me pedindo nesse momento? Vamos para a nossa meditação? Então, vamos respirar. Solta. Inspira em 4, segura 2, solta em 6.
Mais uma vez. Imagina que você está olhando o mar. Fim de tarde, está sentada na areia, olhando aquele pôr de sol maravilhoso, olhando para o mar. E aquelas ondas sempre no mesmo ritmo, não tem nenhuma onda grande. De tarde, normalmente, as ondas ficam mais tranquilinhas. Elas vêm até a beirinha, depois elas se recolhem. É como se o mar estivesse respirando. Inspira, solta. Deixa seus olhos vagarem até a linha do horizonte, onde o céu encontra com o mar. Ali não é céu e ali também não é mar. É o encontro dos dois. É o meio perfeito, silencioso e vivo. É o encontro do céu com o mar. Respira. Cada inspiração é como se a gente se abrisse para receber aquilo que a vida nos traz. E quando a gente solta o ar, quando a gente expira, a gente solta aquilo que está pesando. Então, inspira o que a vida nos traz, solta o que está pesando. Sente dentro de você um horizonte próprio seu, um lugar dentro de você onde nada é de mais, nada é de menos, tudo está no ponto exato para você existir, para você viver. Diz assim: eu encontro o meu horizonte interior. Eu encontro o meu horizonte interior. Permaneço no meio que me sustenta. Esse meu propósito de hoje é permanecer no meio que me sustenta. E me permito encontrar o meio que me sustenta, que sustenta a minha alma. Eu me dou permissão para encontrar esse meio que sustenta a minha alma. Fica alguns instantes nesse equilíbrio suave dentro de você. Então, Salomão hoje nos ensinou que a vida não está nos extremos, né? Que a vida está no centro, no silêncio, vivo, respirando. Né? Quando a gente está no meio, não é falta de paixão. Tá no meio é maturidade. É maturidade, saber equilibrar. Não é indecisão tá no meio, é sabedoria. E o meio não é pouco, é suficiente. É isso aí, o meio é suficiente. Então, até segunda-feira, a gente segue com o verso 19 na segunda-feira, mantendo a poesia, a leveza e a profundidade que Salomão nos entrega. Um ótimo final de semana a todos. Quem entrou depois, tenha um ótimo dia. Se você quer receber a transcrição da live, escreve "eu quero", que eu te incluo no grupo, onde eu envio a transcrição todos os dias. E claro, eu nunca lembro de lembrar. Compartilha. Manda foguinho, manda para uma amiga, para um amigo que pode também se beneficiar dessa leitura, né? Desse pensamento do rei Salomão. Agora de verdade, bom final de semana. Até segunda.